Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Bom, para a gente começar, eu quero primeiro te agradecer aí por você estar mais uma vez com a gente e por se dispor, né, a destrinchar ainda um pouco mais aquele nosso primeiro encontro. Gostaria então que você mais uma vez se apresentasse para as pessoas que não viram aquele primeiro vídeo seu, para a gente começar. Aí você pode. Eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei, né, que eu posso ir dando um toque para você, mas você pode começar seguindo aí o seu roteiro, que você disse que tinha umas coisas que faltou, né? Então, fala aí um pouco de você para as pessoas. Quem é Então, Paula Carvalho? Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. eu sou Paula Carvalho, socialmente, né, falando. Eu sou a Zara. A Zara é meu nome iniciático. E trabalho com mentoria e consultoria multidimensional. Hoje a gente fala multidimensional, que já é muito comum a gente ter hoje cursos e terapias multidimensionais. E essas terapias, ela trabalha com o inconsciente e também trabalha com egrégoras, trabalha com questões interplanetárias, superconsciências, enfim, trabalha com outras dimensões, né, com acesso a outras dimensões. Eu utilizo esse conhecimento hoje para direcionar pessoas para suas missões de vida, né, o seu propósito, especialmente empresas e instituições também, que são, eu chamo espíritos coletivos, né? Que são instituições que precisam canalizar uma nova economia, enfim. Acho que eu falei algumas coisas no relato passado e algumas coisas elas não tiveram, assim, uma sequência. Mas eu vou falar um pouco sobre o meu nome iniciático, que eu acho que eu esqueci de falar sobre ele, né? Então, o meu nome Realmente, você iniciático citou, mas não explicou, né? foi o meu nome iniciático, que eu considero meu nome iniciático. Eu recebi ele quando eu estava na minha formação ainda como sacerdotisa, de uma linha que eu trabalhava, que não era candomblé, não era nem esse tipo de espiritualidade que as pessoas têm em comum. E esse nome me veio através da minha mentora, eu tenho uma mentora, que é uma cigana. E esse nome me veio, e assim, quando eu estava nesse processo, eu fui muito questionada, né, com relação a esse nome, porque foi me dito que esse nome não era meu, que ele não me pertencia, que eu deixasse ele para lá, enfim. Mas ele sempre ficou no meu coração. E esse nome, ele é um nome terreno mesmo, ele significa florescer, resplandecer, é um nome persa, é um nome da Mesopotâmia, é muito conhecido, é um nome comum, assim como Maria é comum. E aí eu carreguei esse nome para mim durante um tempo, e foi quando eu decidi, quando eu comecei a fazer os estudos na terapia multidimensional, que eu comecei a utilizar esse nome como meu nome de força no planeta. E aí ele começou realmente a me trazer as forças desse nome, né? E tanto que eu utilizo ele na minha logomarca, enfim, porque a minha vida, que as pessoas chamam de espiritual, e minha vida social, ela não se difere, elas estão entrelaçadas. Acho que a de todo mundo tá, mas a minha é de uma forma mais consciente. E aí, um belo dia, depois de muito tempo, eu já tinha esse nome, eu carrego ele como uma forma muito sagrada, acho que foi em 2022, não, 2021, pós-pandemia, eu estava na época eu tinha um espaço, se chamava Espaço Zara, e eu conheci um libanês. Eu conheci um libanês que frequentava esse espaço,
que era um espaço onde tinha várias salas terapêuticas, salas, enfim, de atendimento, tudo. Eu tinha minha sala. E eu conheci um refugiado do Líbano. E o meu nome de batismo é Jânia. E aí eu cheguei para ele com uma dificuldade muito da língua, assim, ele falava português, mas ele tinha uma certa dificuldade. E eu disse a ele que existe um restaurante de refugiados em São Paulo que tinha o meu nome, que é A.L. Aljânia, com H no final. E esse nome era é tipo uma comunidade lá no Líbano. A Aljânia é uma comunidade no Líbano, e veio para o Brasil, esse pessoal que foi, porque foi invadido por Israel, e o pessoal foi expulso, eles tiveram que migrar, e o dono desse restaurante hoje trabalha acolhendo refugiados do mundo inteiro, em São Paulo, e aí achei muito interessante, eu contando para ele, né, que era interessante, porque existia uma aldeia, que tinha o meu nome, e ele não sabia, porque ele me conhecia como Paula, né, e ele disse assim, mas o seu nome é libanês, aí ele disse assim, você lembra muito as mulheres do Líbano, as mulheres do Oriente, você parece conosco, e minha cigana é de lá, minha cigana é dessa egrégora, e ele disse assim, ele disse o seu nome, segundo ele, né, porque eu fui atrás desse significado, não achei, ele disse o seu nome, Jânia, significa paraíso, no Líbano. Aí, assim, eu tinha uma desconfiança muito grande dessa descendência, inclusive descendência mesmo, hereditária mesmo, desses ancestrais dali, os povos berberes, os povos do norte da África, porque desde pequena eu sempre identifiquei com esse o pessoal da Mesopotâmia, da Pérsia, os semitas, os caldeus, é um povo que eu desde muito nova. Eu comecei, primeiro, gostando desse pessoal, porque eu gostava das histórias bíblicas que minha mãe contava para mim, né? Depois eu fui para a parte histórica mesmo, sempre gostei. Aí foi quando eu disse para ele, mas o meu nome de força, o meu nome iniciático é Zara. Aí ele fez a minha... Zara é o nome das mulheres, né? Assim, ele disse que Zara é um nome comum. E aí ele falou o significado. Aí ele disse, aí ele confirmou que realmente eu parecia uma Zara, quer dizer, eu parecia uma mulher do Oriente. Então, assim, foi uma confirmação do meu nome iniciático, dessa aventura. Você sabe o que significa Paula? Sei, pequena. Pequeno, né? E tem um sentido, né? Porque, inclusive, eu recebi na ayahuasca, primeiramente, e depois eu fui destrinchar. Paula é pequena e carvalho é a resistência, né? O carvalho é aquela árvore que quanto mais ela passa por assim, a diversidade ela fica mais fortalecida. Então é uma pequena fortalecida, uma pequena uma pequena força. E Jânia, né? Jânia significa paraíso, né? Segundo ele lá no Líbano, tá, gente? Porque pequeno paraíso. Assim, que foi o que ele me disse, né? Pois é, mas o Paula, eu fui atrás, Paulo eu herdei do nome do meu pai, Paulo, mas eu fui atrás, por quê? Porque a minha deusa, eu, em outro fractal, no sentido já, é uma adolescente. Porque as nossas gerações, as nossas idades são arquetípicas. Então, existem fractais que se apresentam como anciãos. Existem fractais, a gente chama assim, a deusa de fulano é uma velha, uma deusa de muito conhecimento, uma deusa arcaica, uma deusa antiga. A minha deusa, ela se apresenta como uma deusa adolescente, que é a deusa da transformação. A adolescência não é a fase da transformação? Muita energia. E aí, por isso que eu tenho um pouco assim, dessa coisa de brincar, de menina, apesar de eu ser uma pessoa muito certinha, mas eu tenho um pouco disso mesmo, assim, da irreverência, da adolescência, e por incrível que pareça, é o público que eu mais gosto de atuar, é o adolescente. Eu adoro adolescente. Tenho paixão por adolescente, assim, que eu acho que a fase maravilhosa é essa fase. Todo mundo detesta, né? Mas eu amo adolescente. E justamente por conta da rebeldia, né? Porque eu adoro essa fase rebelde. Porque a rebeldia bem direcionada, sabe?
é uma coisa maravilhosa, assim, inclusive você direcionando bem uma pessoa nessa fase da rebeldia, você evita muitas questões já na vida adulta. Não, eu acho que todas as energias, né, elas têm sua utilidade. Você mesmo falou na vez passada sobre a raiva, né? A raiva tem uma utilidade, tudo tem utilidade. E a rebeldia do adolescente é extremamente necessária para o desenvolvimento dele, para a libertação, para o salto que ele tem que dar naquela fase, né? É difícil lidar, porque nem ele mesmo sabe lidar com isso, com essa energia, né? Ele Mas fica um bom direcionamento é maravilhoso. Uhum. E aí foi quando eu fui saber, e quando eu fui fazer a mentoria da numerologia cósmica, eu queria mudar, eu botava o Carvalho, só que o Carvalho ele tem uma sequência negativa no nome, no código do nome. E aí a gente na numerologia a gente dá uma mudada, a gente bota um acento, uma coisa assim, para dar uma mudada. E eu mexi no nome Carvalho. Aí o Wesley, que era o meu mentor, maravilhoso, ele não faça isso, pelo amor de Deus. Aí ele passou um tempo e ele disse, olha, Carvalho, o seu Carvalho vem da influência dos povos judeus e semitas no Brasil. Ele foi atrás da pesquisa, e aí foi mais uma confirmação de que eu tenho ancestralidade daquele povo. É nome sabe? de animais, nome de plantas, né? De árvores. Exatamente. Aí ele disse, não tire esse nome, no nome social, né? Não tire jamais, assim, nenhuma letra dele, porque, querendo ou não, é o seu nome de força. E aí foi uma das coisas que toda vez que eu tenho os nomes, porque assim, todo fractal que a gente tem, todo mentor que a gente tem, somos nós, né? Somos nós em outras dimensões, ou somos nós que já viveram nesse planeta Terra. Então, eu tenho o nome de todos eles, e aí eu também tenho uma confirmação deles, assim, na minha vida. Eu sempre tenho. Eu tenho uma facilidade, assim, ainda bem, eu tenho sorte. Eu não sei se eu tenho sorte, é porque eu sou muito teimosa, muito incrédula. Aí esse Vitodari faz isso, assim, eu vou passar na sua cara para ver o que você não quer acreditar. Aí isso já acontece bastante, assim, eu sempre tenho confirmações. E aí essa é a história do meu nome, e aí cada vez mais eu estou me aproximando dessa força, Zara, porque não é fácil, Paulo, você trazer porque são consciências, ali tem um conteúdo. E eu sei, eu recebi informação, já nascem crianças com seus nomes iniciáticos, já. Eu tenho a minha filha, ela está finalizando agora na universidade de Direito, e ela está no estágio, né? E ela disse assim, olha, mãe, minha chefe, o marido dela decidiu botar um nome, ela disse um nome assim, um nome antigo. Do nada, esse nome foi soprado no vídeo do marido dela. Aí eu fui atrás do nome, né? Tinha lá um sentido, um significado, aí eu disse, é o nome iniciático dele. O bebê vai vir, os pais não sabem por quê, mas vai ter o nome dele social e o nome iniciático, né? E eu disse, é o nome iniciático dele. E é bem interessante, assim, essa história. Então, tem algumas crianças que já vêm, tem algumas linhas também que já ensinam. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, né? Porque a palavra é poder, a palavra cria. Então, a gente tem muito cuidado quando a gente traz uma energia arquetípica para uma pessoa. Então, quando a gente tem contato com o inconsciente, esse ser humano, ele vem com um nome de força. É um nome que ele utiliza aqui. E provavelmente, no futuro, eu espero que sim, que a humanidade é que vai decidir, os seres humanos já venham com seu nome como era antigamente. Antigamente, seus nomes indígenas, os nomes tribais, os nomes de qualquer sociedade, era ligado com aquilo que você vem fazer. Seja em qualquer tradição, egípcia, judaica, celta, nórdica, todo mundo nascia com o seu nome daquilo que o espírito veio para contribuir dentro da coletividade. E, em geral, mesmo sem os pais terem consciência, em geral, o nome corresponde, né, à missão da pessoa. Quando a gente vai olhar direitinho, né? Sempre Sim. Corresponde. E não é coincidência. Ou corresponde à missão, ou corresponde os desafios. Desafio. Uhum. Olha... Que é os aprendizados, né, Paulo? Uhum.
Você falou que esqueceu de falar algumas coisas, entre elas, uma delas foi a questão do nome, né? Mas tem uma que você falou dos raios, que você falaria depois. Pronto. Então, primeiro eu vou começar sobre a parte que eu contei da primeira vez que eu tomei ayahuasca. Porque quando eu tomei, eu não comecei o processo de encontrar a minha família, enfim. Foram 4 horas, foram muitas coisas ainda que eu não me lembro e tem coisas assim que a gente vai se lembrando aos poucos. Eu me lembro de ter também acessado essa mãe de santo, que para mim é como uma mãe também. Ela, no cosmo, eu em corpo, assim, energético, e ela também, entendido por que esse encontro. Mas, antes disso, eu fui levada por esse mentor, eu não sei o que é, porque era um ser gigante que estava atrás de mim, eu não vi quem é. E esse ser dizia assim, eu acho que era masculino, e ele dizia assim, ele me ensinava, ele me mostrou como é que as galáxias, como é que o universo era formado. Então, assim, eu entendi que existe vários deuses criadores, existe várias fontes criadoras. Eu não sei se existe uma fonte que cria todos esses múltiplos e milhões de universos. Então, cada universo existe seu Deus criador. Por exemplo, nós denominamos o nosso Deus criador, né? A gente tem as mitologias dominantes, as narrativas dominantes. Então, esse Deus criador que a gente tem aqui, existe outros, né? E quando ele me levou para o universo, eu comecei a ver como é que se formava uma galáxia, né? Como é que se formavam os universos, os supra-universos. E é muito parecido com o nosso processo humano de engravidar. Né? Tinha momento que eu parecia com a anidação do óvulo, né? Quando o óvulo recebe o esperma e forma as primeiras células. Então, no universo, aí, assim, muitas explosões, porque, querendo ou não, a nossa criação também é uma explosão, né? Porque explode, né? Vai se formando as células. Então, muitas formas de poeira cósmica que parecia realmente um embrião humano, e algumas coisas em aspirais. E aí foi quando essa consciência falou assim, Deus é mulher. Não é porque Deus é mulher, tá? A gente não tem essa coisa. Quem bota essa coisa assim no masculino e no feminino, essa categoria, somos nós, humanos, para a gente compreender as informações. Mas eu entendi que aquela fonte criadora era como se fosse um útero. Ela recebe a energia não, a consciência masculina. E aí ela é só eu vi assim um núcleo, e desse núcleo saía as primeiras formas dentro da geometria sagrada. Agora, para mim, era muito difícil compreender aquilo, porque eu não sabia o que era geometria, eu não sabia de nada daquilo. E era muito difícil eu compreender, e eu ficava muito, assim, muito angustiada por conta dessa... E aí foi quando eu entendi, quando na época que eu estudava na universidade, e aí tinha uma autora dentro da monografia que dizia assim, antropologicamente, o sexo dominante é o feminino. Porque ela fala sobre a questão do Y, do X, né? Que aí tem uma parte que o feto recebe o hormônio, aí dependendo da parte hormonal, pelo menos era assim, faz tempo. E aí vai se decidir se aquele órgão e aquele corpo vira um corpo masculino, ou se decide continuar, né, ao corpo feminino, enfim. E eu entendi que dentro desse quadrante, dentro da nossa fonte, existem supraconsciências. E a gente tem uma supraconsciência que o humano decidiu colocar como masculina e como feminina. E a gente tem ainda, o que agrava mais, é que nós temos um planeta Terra, e a Terra é uma energia feminina. A Terra Gaia é feminina. A gente fala deusa, né? Ela é uma deusa. Ela é uma consciência expandida, que ela é já uma consciência que trabalha com sistemas. Então, a gente é um dos sistemas dela, entendeu? É como se a gente fosse parte desse corpo, né? A gente é parte desse corpo. E o que nos agrava ainda mais é que a gente utiliza muito a consciência masculina,
que no Sagrado Feminino a gente diz assim, a deusa está recolhida, porque a gente ainda não sabe lidar com essa deusa ainda em evidência, porque tudo que é da consciência feminina, ela foi demonizada. Ela é pecado, ela é suja, ela é demonizada. Os símbolos daquilo que as pessoas acham ruim, que é as sombras, que é a magia, que é o inconsciente, que é o oculto, que é a sexualidade, né, livre, plena, que os poderes psíquicos, né, que foi muito demonizado. Hoje a gente está fazendo as pazes com esses poderes. Então, tudo que é do feminino, ele foi utilizado simbolicamente como algo fora também a parte mesmo do sexo biológico feminino e das existências femininas, porque existe também pessoas que se consideram mulheres que também vivem uma sociedade preconceituosa, né? Ainda tem o machismo, tem o patriarcado, tem o machismo e tem um sistema econômico que suga toda parte feminina da Terra, que é a questão da criação, da natureza, das relações colaborativas, da diplomacia. A política é feminina. Existem deusas que são da política. Você vê Atena, você vê Oxum, que é a grande diplomata, né? A deusa do amor, que é a deusa da gravidez, a deusa da criação, que tem símbolos arquetípicos da imperatriz no tarô. Né? Então, assim, a agricultura que surgiu com mulheres, a poupança também, principalmente aqui no Brasil, a ideia de poupança veio da luta das mulheres negras com relação à alforria. Então, assim, essa coisa do feminino, dessa consciência feminina que a gente não tem dificuldade de acessar. Então, não é uma energia, não é... Quer dizer, é energia, mas, por exemplo, tudo é energia. Por exemplo, a cadeira é uma energia, né? Como a gente estuda a física, a cadeira tem a energia, uma energia sólida, mas não é uma energia inteligente. E isso que a gente chama masculino e feminino são supraconsciências inteligentíssimas. Então, ela tem as virtudes a desenvolver, os dois lados. Só que quando a gente vem para a experiência na terceira dimensão, no planeta Terra, essas virtudes ela tem um contraponto, que a gente só entende com um contraponto. A gente não ia entender a calmaria se a gente não tivesse a raiva, o ódio, a perturbação, o caos, né? Então a gente só compreende dessa forma. Tá tudo bem, é uma experiência nossa. E aí, quando chega aqui, essas consciências, ela tem a informação feminina das sombras e da luz, eu vou falar assim, porque eu não gosto desse termo, mas eu vou falar, e tem a informação masculina da sombra e da luz. E aonde é que a gente está? A gente está na sombra do masculino. Então, a gente utiliza nossos recursos da natureza de forma, assim, absurdamente exploratória. A gente lida também com as relações trabalhistas, relações de emprego, de forma muito exploratória, humana e não humana. E a humanidade, ela está querendo ou não, de forma no amor ou na dor, tentando fazer as pazes com essa consciência feminina, porque o que mais quem vem para o planeta Terra vem para trabalhar a consciência feminina, porque você veio para ser um sistema de uma deusa, de uma fonte. Entendeu? Então, quando a gente estuda tarô, a gente entende muito essas consciências. Então, você tem o masculino é bom, porque é a expansão, é o estudo racional, é o conhecimento, é a consciência apolínea, né? É a guerra, é a coragem, é o ir atrás, é a ação, porque a ação é um conteúdo consciencial. Mas o feminino é o poder, é o intuitivo, é as sombras, é a magia, o feminino é a diplomacia, o feminino é a solidariedade, o feminino é a colaboração, o feminino é a nutrição. Então, todo mundo, o mundo se movimenta para as pazes com esse feminino. E isso vem desde os movimentos sociais, que é o quê? Acessar a água, não é verdade? A gente tem direitos humanos com relação aos recursos hídricos. A gente quer restauração, porque não é mais preservação, porque a planeta Terra já acabou seus recursos
a gente já não tem mais volta, né, com relação aos recursos naturais. Então, a gente quer restauração dos recursos naturais, a gente quer uma boa alimentação, sem veneno. Isso tudo é o feminino, entende? É a nutrição. A gente quer uma educação, a gente quer, a gente não quer mais a pobreza no mundo, então, para poder as pessoas saírem da pobreza, ela precisa de programas o quê? Essenciais. Então, toda a história da assistência é a história do feminino, né, que trouxe todo o processo da política de assistência, foram as mulheres. A gente quer saúde, então, o cuidado com o corpo é da consciência feminina, porque é a terra, o corpo é a nossa terra. Então, se você quer ter uma grande consciência, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa ter disciplina para se alimentar, você precisa acessar, como é que a gente diz acessar Deus, acessar o feminino? Meditação. Seu inconsciente. Aí vai lá no inconsciente e vê um monte de coisa ruim. É o feminino abre, é como a sacerdotisa no tarô. Ela está em silêncio, ela abre o livro, porque ela já possui conhecimento de si mesma, e aí você olha lá e você diz, nossa, eu sou invejosa, eu tenho trauma na infância, eu sou uma pessoa irritadíssima, eu tenho insegurança, né? Na verdade, eu permiti que algumas pessoas fizessem tais coisas comigo. O feminino, ele encara para você toda essa informação. Aí, o que é que você vai fazer com isso? Né? Aí, de uma forma muito amorosa, ou você escolhe viver numa consciência apolínea, sem acessar, aí vai para o estudo o ego acadêmico, o ego do corpo, né? O ego estético, o ego enfim, performático, cada um tem seu ego, né? Aquele ego também, tem gente que, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar só. Eu acho isso tão, assim, sabe? Sem graça. É tão bom a gente estar com pessoas. É tão bom a gente gostar do ser humano. Eu gosto do ser humano, eu gosto das pessoas. Assim, eu tenho esse distanciamento, sabe? Porque tem hora que a gente tem muita raiva de alguns companheiros nossos e companheiras, mas, de certa forma, e viver essa consciência masculina mais saudável, que é a segurança, a força, a expansão, sabe? Que o masculino é que te ensina a não morrer dentro dessa sombra feminina. É quando você puxa assim, por exemplo, vamos supor que eu sou insegura, aí você puxa aquela insegurança assim, eu vou com medo, mas eu vou fazer. Entende? A coragem, sabe? Então, são consciências que elas se emanam. E ela não tem nada a ver com o sexo biológico. Então, as pessoas, independente do corpo masculino ou feminino, elas podem expressar essas consciências da forma que quiser. Então, as pessoas não tem problema. A diversidade sexual não tem problema nenhum. Nenhum. Sabe? No mundo espiritual. Nenhum. Só tem problema com o ser humano que arruma um problema com isso. Porque aí se isso, né? Você vai se expressar da forma como você decidir. É um problema mais criado pela cultura, né? Isso. Mas eu gosto muito da forma como você exalta o feminino, mostrando, né? Inclusive dá uma ideia de que existe uma supremacia mesmo da consciência feminina, né? E agora, as duas são necessárias, não existe nada que não seja necessário, mas dá a sensação de que o masculino é coadjuvante, né? E a feminina a energia feminina ou a consciência feminina é mais, digamos, tem uma supremacia, né, sobre o masculino. Mas um não vive sem o outro, de fato, né? Eles se completam, né? Eles se completam. É porque, assim, como a gente está muito na energia masculina, o feminino é algo que dá medo. E o que dá medo para você tem poder. Aí, por isso que as pessoas têm essa visão assim, nossa, o feminino. O dia que nós tivermos uma ciência que lida bem com essa parte oculta, com o inconsciente, entende? Aí, quando a gente fizer as pazes nisso, a gente reintegra. Aí, o masculino e o feminino, eles estão reintegrados. Entendendo que masculino e feminino é um nome que a gente dá. Podia ter botado outro nome, que não tem nada a ver com a expressão biológica do sexo humano. Porque onde é que vem isso?
Os nossos antigos orientais, principalmente os asiáticos, eles falam sobre a essência feminina e masculina, observando a parte biológica feminina e masculina, né? Principalmente na ciência, né? Ciência oriental. E aí o que acontece? As pessoas, por conta dessa questão histórica, trouxe isso para si. Só que para eles o feminino é uma consciência passiva, né? Porque não é um receptáculo, é uma consciência passiva, é uma consciência para, por exemplo, uma pessoa que se recolhe mais, uma pessoa que não discute, e não é verdade isso, entende? E aí o que acontece? Aí se colocou masculino e feminino, mas não é o masculino e feminino. E outras coisas. O masculino, que o pessoal chama sagrado, existem potenciais que a gente não entende. A gente tem a trindade masculina, que é dita de forma muito deturpada. A trindade feminina já foi jogada assim, escanteio e demonizada. Só nós mesmos que trabalhamos com essa consciência feminina, que a gente fala feminina, eu não gosto disso não, mas enfim, com a consciência da deusa, é que a trindade feminina, ela foi já demonizada e assim, esquecida, mas a gente tem a consciência masculina sagrada, que é uma supraconsciência maravilhosa. Se nós, pessoas, conseguissem conectar um amor paternal no sentido mais amplo da vida, nossa, não existia guerra, né? Não existia, porque é um amor incompreensível, assim. Não dá para decifrar. E foi o que nos salvou, né? Porque ainda a gente tem essa memória do masculino mais sagrado. Porque se a gente não tivesse isso, a gente tinha se autodestruído nesse uso da parte ruim da consciência masculina. Porque a gente está usando a parte ruim da consciência masculina, a gente não está usando a parte elevada disso. Entendeu? E a feminina, a gente também usa as sombras do feminino, que é a questão da manipulação, do mundo oculto, do inconsciente. Eu ia dizer o seguinte, que ainda bem que essa nossa vida aqui na Terra é só um pequeno flash da vida universal. E na vida universal predomina, de fato, essa ordem, né? Essa organização, essa pureza dessas energias, né? Tudo funciona bem. É por isso que a gente chama de cosmos, né? Cosmos que quer dizer ordem, né? O universo é ordem. E até o Pai Nosso que Jesus ensinou, né? Ele disse: faça-se na terra a tua vontade, assim como é feita no céu. Quer dizer, eu entendo que no céu ele quer dizer nos universos, né? Fora da terra, a vontade divina, que é essa perfeição aí do sistema, funciona. Agora, o ser humano, ele foi lançado aqui, e aquela metáfora, né, da expulsão do paraíso tem um pouco a ver com isso, né? O ser humano, ele foi lançado fora do paraíso, justamente para que ele, com o suor do próprio rosto, né, como diz a história, ele se reencontrasse com essa natureza, com essa ordem. Então, eu acho que toda a trajetória do ser humano é partir da ignorância para a sabedoria, né? Das trevas para a luz, da desordem para a ordem, né? Quer dizer, essa trajetória é que começa, teoricamente, digamos, na mitologia de Adão e termina, como diz a Bíblia, em Jesus Cristo, quer dizer, com a energia crística, né? Então, começa com a energia adâmica e termina na energia crística, quer dizer, é algo que o ser humano tem que realizar na vida dele, e essa é a nossa trajetória. Agora, a gente está longe, muito longe disso, né? Porque temos muito o que caminhar. A impressão que dá é que a gente quase não sai do canto há milênios, né? E a gente, por exemplo, para você trouxe um exemplo muito bom no sentido do Cristo, da energia crística, porque a energia crística, as mulheres que trouxeram a energia também vieram com as energias crísticas, as iniciadas, né? Não tem história, apagou essa história delas. Algumas têm assim de forma oculta, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Mas, por exemplo, você tem Siddhartha Gautama, né, o Buda, e você tem a Kuan Yin,
né? Então, assim, e tem outras também que foram simplesmente delegadas ao segundo plano. Isso foram mulheres que canalizaram, foram grandes avatares também. Entende? E aí esse equilíbrio precisa vir. Só que aí a gente precisa, eu acho que a gente precisa, no futuro, sair dessas nomenclaturas, porque aí deixa nossos corpos, independentemente do corpo biológico, porque o corpo biológico é uma experiência. Só isso. Eu venho com a experiência de ter útero, de menstruar, né? De ter essa experiência nessa história, ser mulher nesse período histórico e ser homem nesse período histórico. Enfim. E aí a gente futuramente muda esse nome, porque isso dá muita confusão para as pessoas. Agora, e aí a gente muda esse nome de outras formas, né? De fato, o corpo feminino, o corpo biologicamente feminino, ele tem muito de consciência feminina, né? Se você comparar com a Terra, é muito semelhante, né? Por exemplo, o sêmen do homem, ele é plantado no corpo feminino e ali germina e vira uma vida. E quem dá toda a matéria, quem fornece toda a matéria para aquele novo corpo é o sistema feminino, né? Vem da mãe, toda a alimentação, formando o novo corpo. Assim como a terra fornece todas as substâncias que a gente precisa para formar nosso corpo. Assim como a chuva vem, germina, insemina, né? A semente, né? Ela é germinada através da chuva. Quer dizer, é como se a chuva fosse um aspecto masculino da água, né? E a terra fosse um aspecto feminino. E aí o corpo feminino tem muito de semelhança com esse sistema. E a sexualidade masculina e feminina. E aí chamou-se a mulher, né? De feminino. Nas escolas iniciáticas, o santo graal é o cálice, é o útero, né? O santo graal, o cálice, é o útero. Agora, sim, tem outro simbolismo também em cima disso, desse útero cósmico, né? Mas aí o que acontece? É por quê? Porque os antigos observavam a questão biológica para poder a gente compreender algumas coisas aqui da nossa existência. Mas isso não tira da gente, não tira a experiência do homem a ter uma consciência mais, que a gente chama consciência feminina, que alguns têm mais do que algumas mulheres. E não tira também a consciência da mulher, que aí de exercer a consciência masculina também. A questão é como é que a gente vai exercer isso? Essa é a grande questão. Como é que eu exerço? Se eu exerço na virtude ou eu exerço na não virtude? Eu prefiro, inclusive, essa nomenclatura, virtude e não virtude, né? Porque, para nós, a sombra é um local de muita ascensão. Entende? Na dualidade. De muito o quê? Para nós, a sombra é um local de ascensão. Ascensão. Porque a sombra é o cosmos. O cosmos é o desconhecido. E também, assim, é exatamente a parte que a gente nega. Que é, por exemplo, o ódio, o desamor. Quando você se depara com essas máscaras, com seus monstros, esses são os nossos demônios, reais demônios, né? Quando você se depara com a impotência, sabe? Com o fracasso, com a tristeza. Então, é um material de sombra, mas é um material que, se você conseguir dominar ele, você ascensiona. Então, a sombra tem poder. O problema é que a gente vive numa sociedade... Eu costumo fazer uma comparação, que já fiz outras vezes, mas só para a gente relembrar. Está vendo esse quadro aqui atrás? Quem determina a forma que a gente está vendo ali é a sombra, né? Porque a luz, realmente, ela está ali presente no todo, aí a sombra vem e delineia a imagem que a gente quer transmitir. No caso ali é um rio, né? Tem as sombras que são as margens, as sombras que estão nas árvores e tal, na vegetação, até na água mesmo tem luz e tem sombra, mas se não tivesse esse contraste,
a gente não ia perceber nada. Se fosse só luz, a gente não percebia nada. Se fosse só sombra, a gente não percebia. Então, o nosso sistema aqui na Terra, como você disse, né, a nossa aprendizagem, nossa percepção toda surge a partir do contraste. Então, essas energias negativas, essas sombras que você fala, todas elas evidenciam o lado oposto. Se não fosse assim, a gente não perceberia. A gente não tinha como sentir a diferença entre bem e mal, entre sabedoria e ignorância, entre dor e prazer, né? Tem que haver esse contraste. Isso é inevitável para a nossa experiência na Terra, pelo menos na Terra. Né? Isso. Então, assim, é por isso que quando a gente diz assim, e as sombras também é o intuitivo, né? Que é a grande água. Você é uma pessoa que gosta de água. Então, a água, que é o nosso inconsciente coletivo, é as sombras, porque a gente ainda não tem ferramentas, quer dizer, a gente tem as ferramentas, mas não sabe usar, de lidar com esse consciente. Então, existe sim uma possibilidade, caso a gente não fosse tão focado nas questões das inteligências artificiais, a gente ter esse tipo de inteligência. Por exemplo, você sai do corpo sem precisar dormir, de forma consciente. Então, em vez de eu estar perdendo tempo com um joguinho de IA, eu podia entrar no estado meditativo, sair do corpo e viver uma experiência. Não experiência de jogo, mas uma experiência que vai me ensinar. Entende? Abrir um portal, porque se abre portais, eu já vi portais no mundo espiritual, é muito bonito. Tem portais que são lindíssimos, são mandalas lindíssimas. E você entra dentro de outra dimensão. Isso a gente pode dominar isso. Nós temos, inclusive, ferramentas desde os primórdios para dominar isso. Entende? Então eu vou ali e vou viver aquela experiência com aqueles seres que é diferente de mim, por exemplo. É maravilhoso. Às vezes eu fico na dúvida se o homem está evoluindo ou involuindo. Porque há milhares de anos não existia essa tecnologia, não existia tanta distração para a gente. A gente tinha que olhar para o céu à noite, porque não tinha outra coisa para olhar, né? Tinha que olhar para as estrelas, ver os fenômenos. A gente tinha que ter um contato com a natureza muito próximo. A gente tinha que valorizar muito mais as plantas, que elas, além de alimentos, elas eram remédio também. Então, a integração do homem com a natureza era muito, assim, uma percentagem muito maior do que hoje. Hoje a gente tem distrações, tem distanciamento. Como é que a mente humana hoje vai poder alcançar o nível de uma mente de um homem de milhares de anos atrás? Eu acho que não é à toa, né, que as grandes tradições espiritualistas vêm de milhares de anos. E nada novo surgiu de tão potente como tinha milhares de anos atrás. Então, para onde está indo a humanidade? Às vezes eu me pergunto. Olha, eu vou dizer o que é que eu recebi de informação. E eu quero deixar bem claro que o que eu recebi de informação passa pelo meu sistema de crença. Então, ela não é uma verdade absoluta, mas ela pode contribuir, né? É bom entender que todo mundo que vem trazer as suas verdades passa pelo sistema de crença dessa pessoa. E o que essa pessoa vê é a verdade dela, e tá certo, né? Então, eu entendo, por exemplo, nós tivemos um momento que a gente chamou de trevas, né? Onde não se separava Estado e religião. E aí a gente viveu toda aquela história absurda na Terra, no planeta Terra. E tivemos, a partir disso, o iluminismo, né? Que a gente veio pela essa coisa da sabedoria, do conhecimento, aí teve um avanço enorme dentro, que foi importante para causar um equilíbrio entre aquele período histórico. Eu acredito que a gente vai viver a gente está dentro do processo de outro iluminismo, que já é uma ciência que ela já está ligada à questão metafísica. É uma ciência, é um conhecimento. Então, por exemplo, você já vê o movimento dos estudos da EQM, você vê o movimento dos estudos do Reiki, sabe? Por exemplo, você vê... Até hoje ninguém sabe dizer muito bem sobre como é que acontece a hipnose. Eu sou hipnóloga. E aí a hipnose acontece. Existe muito estudo nisso, mas não existe uma justificativa. Porque a hipnose é uma ferramenta do inconsciente.
E aí o que acontece? Eu acredito que a gente, pela ciência mesmo, e a ciência se dispor a estar estudando esse fenômeno, por isso, inclusive, nos ajuda muito, porque tem muita gente maluca por aí, né? E aí trazendo seus sistemas de valores, às vezes de uma forma muito deturpada. Se isso for só entre a pessoa, tudo bem, mas quando ela vai levar um coletivo assim para um erro, é muito complicado. Mas aí eu acredito que a gente está no processo de viver o retorno da ciência, não com a religiosidade, mas o retorno com a ciência, com o inconsciente, com aquilo que a gente chama de espiritualidade. Para mim, a informação que eu obtive é que a gente está vivendo esse processo. Entende? Então, assim, Agora, tudo é um processo evolutivo. A gente está em evolução. Por outro lado, a gente percebe no mundo inteiro, né, um retrocesso também paralelo, né? Porque, veja, a gente está vivendo quase que uma idade das trevas na religião, na aproximação da religião com a política, por exemplo, né? Esse casamento da religião com a política que, antigamente, como você diz, né, no Egito, na Mesopotâmia e em tantas outras civilizações, se confundia o poder político com o poder religioso, e um se beneficiava do outro. Hoje em dia está a mesma coisa, você vê aí, a religião e política quase que não, elas agora de mãos dadas, escancarado, não é mais uma coisa subliminar, não, agora é escancarado, política e religião, por um lado, né? E por outro, isso não é só no Brasil, no mundo, né? A gente está tendo uma onda absurda desse retorno, né? Agora, por outro lado, como você diz, né? Existe também o desenvolvimento da ciência, existe o desenvolvimento consciencial, mas parece que aquela metáfora de Jesus, que ele fala assim, é preciso que o joio e o trigo cresçam juntos, parece que não tem outra forma, né? Tem que crescer tudo junto mesmo. E a separação entre aqueles que evoluíram e aqueles que não evoluíram só pode acontecer depois, não pode acontecer aqui. Aqui é crescer tudo junto mesmo. E nessa mistura, uns evoluem para um lado, outros evoluem para o outro. Você trouxe um gancho importante, assim. Inclusive do relato que eu esqueci de dizer umas coisas. Por exemplo, o livre-arbítrio é uma lei da nossa terceira dimensão, do planeta Terra. Em algumas dimensões a gente não tem livre-arbítrio porque também não existe comando, existe sincronicidade, né? Quando está na energia do amor, não existe alguém mandando nada, existe só simplesmente uma sincronicidade. As coisas, é como a natureza, as coisas funcionam como um sistema perfeito. Os ecossistemas eles são perfeitos. Então, no cosmos, os ecossistemas são perfeitos, né? Não existe, ninguém diz a formiga para fazer o que ela faz, ela simplesmente sabe o que faz. E todos os nossos sistemas. Então, assim, o ser humano, ele vem, essas fractais, ele vem com a experiência de tomar decisões. E é por isso que muita gente está vendo coisas boas para o futuro desse planeta e tem gente que está vendo muita coisa ruim. Por quê? Porque toda vez que você faz um movimento, eu me lembro de ter dito a você assim, que eu passei muita dificuldade quando eu comecei o meu processo. O pessoal chama de despertar, eu não gosto desse nome não, mas esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, vamos dizer assim, que despertos somos. Estamos acordados? Mas, enfim, eu passei por muitos desafios assim, que eu não sei como eu consegui, assim, sabe? Sobreviver, literalmente. E a mesma coisa é com o planeta Terra. Então, a humanidade, ela está escolhendo aonde ela quer caminhar. Então, por exemplo, dentro dos 7 livros que eu recebi, tem um livro chamado Escola dos Deuses. É um livro de 2007, 2009, assim, que é o de Hélio e Diana. Ele é um livro maravilhoso, porque é um cara... Escola dos Deuses, é o nome? É um cara que... Eu não li o livro ainda todo, porque toda vez que eu pego o livro, eu fico sintonizada na egrégora. É como se eu tivesse discípula daquele mestre que ele fala dentro do... Então, eu fico muito fora de mim. Então, tenho dificuldade de concentrar, mas é um livro que eu me conecto já com... E esse livro,
Ele fala sobre um cara, um grande economista das escolas de Londres, assim. Imagina-se, que conhece presidentes, tudinho, que entra em contato com um mentor, mas é um dos seus fractais, e esse mentor leva todo a ele a ver uma economia ligada à ascensão, à espiritualidade, que as pessoas chamam de espiritualidade, ele coloca outro nome, entende? E ele criou uma escola de economia baseada nesses princípios mais elevados. Quer dizer, em 2007, em 2009, já tinha gente discutindo isso. Enquanto a gente está em 2022, ainda tendo acesso ao conhecimento sobre isso. Mas, e aí o que acontece? A partir desse pensamento, não só a partir desse pensamento, mas existe muito pensamento hoje em dia, por exemplo, de uma economia colaborativa, uma economia criativa. Os movimentos estão acontecendo. Eles estão acontecendo. Só que a gente precisa escolher qual é o movimento que a gente quer fazer. Por mais que nós sejamos engolidos para esse movimento retrógrado, político, religioso, que nós estamos vendo aí, eu, como fractal, faço outra escolha. Porque aí eu vou viver outra coisa. Entendeu? Então, o ser humano, essa questão do joio e do trigo, é se cada um está vivendo um movimento que precisa ser. Na dor e no amor. Não tem problema se o planeta a gente vai passar por questões, cientificamente vai, não tem mais nem questões de espirituais, de pensar, nós vamos passar por escassez de alimento, por falta de recursos hídricos, tem o recurso hídrico, mas está extremamente poluído. Infelizmente, eu tenho muita solidariedade a essas crianças que estão novinhas agora, porque vão viver num mundo extremamente, assim, mais dificultoso do que o nosso, mas eles vão se adaptando. Inclusive, eles vão trazendo as soluções também, né? Que é outro pensamento. Essa galera jovem é maravilhosa. Vem com outro pensamento. Então, e a gente vai se acostumando com o ruim. A gente vai se acostumando com o ruim. Então, as coisas a gente vai vivendo e a gente nem sente tanto, porque não é de um dia para a noite, não é um desastre. É simplesmente aquilo que a gente fez uma escolha quanto ser humano para a nossa geração viver. Eu até digo à minha filha, eu peço muito desculpa, eu sinto muito, porque a minha geração, eu com 40 e poucos anos, eu vejo a minha mãe, por exemplo, eu vivo brigando com minha mãe, porque a água, assim, para ela, parece que não vai, é infinita, entende? Eu disse, nossa, a gente teve muito pouca consciência, infelizmente você pegou esse mundo maluco, e é isso. Mas aí você faça uma escolha, porque é um micro para o macro, então é isso que é a questão da missão da gente. Então, se eu vim para uma missão professoral, o que é que eu vou ensinar? Ou eu vou ensinar esses conceitos que está cheio de gente na internet falando, extremamente retrógrado, extremamente perigoso, né, dessa relação da religião e Estado, ou desse conservadorismo que é muito violento, que não nos serve mais, porque a humanidade está querendo mudar, ou eu sou um canal de trazer ideias mais solidárias, ideias mais colaborativas, ideias mais diversas. Então, eu faço uma escolha micro e vou viver as consequências de que eu estou nessa história, nesse planeta, estou nesse mundo. Mas eu fiz uma escolha. Então, é isso. A gente não sabe, Paulo, como é que vai ser o grau dessas coisas, como a gente vai vivenciar essas coisas. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza é que a gente pode fazer a escolha do que é mais correto. Então, por exemplo, trazer de novo a questão da importância da cultura e da arte, que é muito atacada. Muito atacada. E a arte é a linguagem de Deus, é a linguagem, né, a linguagem mais divina que tem. Universal, né? Exatamente. Então, façam as suas escolhas e aí vivam de forma inteira nessa escolha. Porque quando você passa por todos os perrengues sociais, mundiais e pessoais, mas com um propósito, é outra história, porque aí você olha, é o olho da águia, né? Você vê de cima. Você entende o processo, entendeu? Então, é isso, entende? E aí, assim, por isso que há dois movimentos. O que a humanidade vai decidir, a gente não tem controle sobre isso.
Eu acho que tem muita lógica o que está acontecendo no mundo agora, porque a humanidade cresceu demais, se desenvolveu muito, ocupou muito espaço, e agora já está sendo prejudicial ao planeta. Não que a pessoa que nasce tenha culpa, eu acho que é o processo mesmo de desenvolvimento da humanidade, né? Que agora, se concentrando em cidades, poluindo rios, inclusive criando armas potentíssimas, né, para se autodestruir. O que eu quero dizer que eu acho natural é um processo que eu só vejo esse caminho, a autodestruição acoplada a uma ação da Terra também, né, que vai se rebelar e vai ter que diminuir muito a quantidade de seres humanos e talvez após essa grande limpeza, né, purificação da Terra, diminuindo muito a quantidade de seres humanos, pode ser que surja uma nova humanidade aí para uma nova era, né? E eu queria até que você me falasse sobre isso, porque da outra vez, você falou assim, que a Terra está passando por uma transformação, já tem crianças vindo com uma nova mentalidade para assumir o controle da nova Terra. Então, é isso que eu falei, da destruição dessa civilização para surgimento de uma nova era. Tem a ver com o que você falou? Olha, tem. Eu tenho uma perspectiva muito diferente. Por exemplo, vem os missionados, os não missionados, os missionados e os aprendizados para cá, né? Vem aqueles que vêm passar pelo processo de aprendizagem para levar para sua nômada o conteúdo que aprendeu aqui, amor, ódio, relacionamento, enfim, essas coisas. E vem os missionados, que é para ver como é que essa humanidade vai. Mas eu acredito, por exemplo, a Terra, as pessoas dizem assim, a Terra vai passar para a quinta dimensão. Quinta dimensão não existe materialidade. Ponto. Nós somos muito ligados à materialidade, infelizmente. Então, eu acredito que, por exemplo, outros planetas, existem formas de vidas que a gente não consegue visualizar no olho humano, porque existe outra materialidade. Por exemplo, Júpiter não é um planeta que é como o planeta Terra, que tem um sistema que cabe vidas biológicas. Mas ele é um sistema que cabe vidas com outras materialidades, com outras consciências. Entende? Então, assim... Como Marte também, né? Vênus, né? Talvez. Sim. Ou não, estou falando um exemplo, né? E aí, por exemplo, temos 7 corpos, 7 chakras ligados em cada corpo. A gente, para poder ir para o material humano, nós temos o corpo búdico, o átomo, temos o do pretérito, também que é o mais próximo, o corpo astral, o corpo mental, mental superior, mental inferior. Então, para poder a gente chegar na matéria, a gente tem várias materialidades. Todos eles são corpos, todos eles são consciências. Entende? Então, se a gente for para a quinta dimensão, a gente não pode ter corpo biológico. Porque existem outras leis que não cabem na parte do corpo biológico. Então, eu acredito que esses seres que vêm, pode ser. Isso aí é uma coisa muito minha, pessoal. Que venha para preparar o planeta Terra para que a gente tenha uma humanidade com outro tipo de corpo. Pode ser que a humanidade biológica se extermine totalmente, a Terra volte a ter o seu sistema, né, equilibrado, e que venha atrair, porque tudo é pela ressonância, e que venha atrair outro tipo de materialidade, como um corpo astral, um corpo mental. E a humanidade viver com esses corpos, ou um corpo que é mais sutil. Entende? Então, para poder a Terra puxar isso, ela precisa de um preparo, quer dizer, de uma restauração. Ou não. Mas isso aí é coisa, assim, de várias vidas, de muito tempo terreno, né? Não é uma coisa do dia que... Por exemplo, existem tantos planos, né, de existência onde pessoas interagem e tanta natureza existe, porque nos relatos de EQM mesmo a gente vê, né, muitos lugares parecendo jardins, com mares, com rios, com montanhas. São mundos, né, semelhantes a esse, só que com outra formação energética, né, outra que a gente não consegue ver daqui, a não ser quando a gente sai do corpo, né? A gente sai do corpo, a gente
começa a ver na mesma forma que está aquele corpo etéreo, né? Você começa a ver coisas etéreas também. Então, você, por exemplo, quando citou que, se não me engano, com 8 anos, você viu, né, naquela pedra que saía água, você viu como uma janela abrir para um mundo onde tinha crianças brincando, né? Quer dizer, são mundos em outra dimensão, talvez em quinta, em sexta, não sei, mas que a gente imagina que a Terra pode até passar por uma grande transformação, pode continuar ainda existindo vida material aqui, biológica, ou não, mas não deixa de ser Terra, né? Não deixa de ser vida. Pode ser que Marte, por exemplo, que a gente chega lá e não vê a vida biológica, pode ser que lá tenha civilizações etéreas vivendo e a gente não consegue ver, né? E nem eles talvez vejam a matéria, as sondas que chegam lá, porque é outra dimensão, mas acoplada ao planeta, ainda naquela esfera, né? No caso, na Terra, já existem outras dimensões e pode ser que ela se transforme totalmente. Mas eu já vejo nessa rebelião do planeta, que já está começando a acontecer, entrando em convulsão, né? Vulcões, furacões, terremotos, maremotos, e as guerras também, com alta capacidade de destruição, de matar, né? de ser letal. Eu acho que. E os homens agora só pensam em guerra, né? Não fazem mais outra possibilidade, não existe a possibilidade de uma reconciliação, de um acordo, de um diálogo. Não, agora é só na bala que se resolve as coisas, né? Então, acho que isso tem a ver um pouco com esse processo de destruição desse sistema atual para o surgimento de um novo, seja biológico ou não, eu acho. E ninguém sabe como é que vai ser o processo biológico. Por exemplo, se a Terra se autodestruir, ela pode ser um planeta só de água. Aí ela vai atrair outro tipo, ela atrai por ressonância outro tipo de materialidade. Entende? Então a gente não sabe, ninguém sabe. Agora, o que eu posso dizer a você é que eu já tive acesso a outros mundos, tanto na hipnose, eu fiz uma hipnose de regressão de idade e comecei a acessar outros mundos. Ainda bem que a psicóloga assim, foi bem preparada para isso. Mas eu já tive, inclusive, vou fazer um relato, aí eu entro nos raios. Eu tive acesso a outros tipos de mundos, que também existem tipos de naturezas ou ecossistemas que têm outra materialidade e outros corpos. Tanto que no primeiro relato com a ayahuasca, você viu que eu disse assim, eu vi um homem e o reino dele era todo azul, o meu era todo rosa, que era com relação, pelo amor de Deus, não é cor de masculino e feminino, não, era com relação ao raio, né? Tem a ver com a minha governança em equilíbrio, o meu masculino e o meu feminino. O raio cósmico azul e o raio cósmico rosa, que é o das artes, da criatividade, enfim, do amor, e o azul, que é o do poder, da governança, da decisão, enfim. E eu vi também em outras situações esses mundos, né? Esses mundos com outra materialidade, que tem algumas formas que a gente chama que são formas universais, como a forma da água, né? Enfim, essa coisa de ver o outro corpo celeste, ou uma lua, ou um sol. Enfim, essas coisas existem. Só que existe também, eu já tive acesso, quando eu tive uma saída do corpo, a Terra existe outras terras, existem outras dimensões no planeta. Não só, assim, o astral, né? Enfim, não só essas dimensões que a gente já conhece e que a gente lidar, mas existe em outras dimensões. Então, por exemplo, Paulo pode estar existindo em outra terra, nessa terra aqui, entendeu? Que é a multidimensionalidade. Então, por exemplo, eu tive uma vez, deu uma soneca, tirei uma soneca no sofá, acho que era no final de semana, eu estava só em casa, e deitei no sofá, assim, e tirei um cochilo rápido. E me deu um sono muito pesado, um sono pesado, eu não consegui me levantar, só que eu fiquei assim, um pouco, eu não entrei naquele sono profundo, eu entendi que eu ainda estava com o olho semi-aberto. E quando eu abri, eu pensei assim, eu não vou dormir, não. Aí abri o olho. Quando eu abri o olho,
a janela da minha varanda, ela tem uma divisão com a parede, uma janela e depois a varanda, com plantas. Quando eu olhei para a minha varanda, não tinha nada disso. Era o meu apartamento, era eu, e era uma cortina, era uma coisa diferente. Era uma cortina, e eu abri a cortina, olhava o céu, e o céu estava amarelado, uma amarela assim, quase da cor dessa sua cadeira aí, que você está sentado. Uma amarela esquisita, eu disse, nossa, eu fiquei assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu fiquei tão, assim, abismada com o céu, que eu esqueci que o apartamento estava diferente. Tinha outras coisas no apartamento. E aí eu comecei a ver tipo, só quando há queimadas, assim, perto da sua casa, que vem aquele material queimado, né? E começou a chegar, né? Entrar no apartamento, e eu comecei a ficar preocupada, porque aqui em casa o pessoal é alérgico, e eu preocupada. Só que aí eu parei e disse, peraí, de onde danado saiu essa cortina? Aí eu comecei a entender, poxa, o apartamento tá esquisito, tá diferente. E o meu celular estava na cabeceirinha do sofá do outro lado. Então eu corri para pegar o celular, só que eu não conseguia mexer no celular. Sabe? Eu não conseguia concatenar as coisas, assim, eu não conseguia pegar o celular, não conseguia mexer no celular. É como se eu estivesse nos dois mundos. E eu comecei a me angustiar, porque eu disse assim, o que é que está acontecendo? Porque o dedo passava direto, assim, no celular. Ele estava em cima da banquinha, só mexia o dedo, eu passava direto. E eu dizia, eu não consigo ligar para minha mãe e minha filha para dizer que estava acontecendo alguma coisa no céu, alguma coisa explodiu, tudinho. E aí eu senti um puxão, assim. Puxou, e eu acordei. Quando eu acordei, estava o céu normal, azul, sabe? O celular estava no mesmo canto. Eu corri para mexer o dedo no celular para saber se... E aí eu disse, não, eu acessei uma linha de tempo. Uma linha de tempo paralela à linha da fisicalidade. É outro corpo, não é o corpo físico, é outro corpo. E eu venho ultimamente sonhando muito, assim, esses tipos de sonho. Resolvendo coisas com pessoas aqui que eu conheço, só que nos sonhos eu sou amiga, eu sou namorada, eu sou companheira, eu sou, sabe? Então existe isso. Existe todo tipo de forma de expressão do que você possa imaginar. Então, junto com o planeta Terra físico, existem várias dimensões. E que muitas vezes essa dimensão está ressoando nessa. Quando eu fiz a mentoria, o meu mentor disse, olha, eu tenho um fractal que está nessa linha de tempo, no planeta Terra, em outra dimensão, e a Terra já está numa terceira guerra mundial. A Terra já foi parte, já foi... E ele disse que, de vez em quando, ele começou a acessar a angústia de morte, de guerra, de algo assim, de sobrevivência, o medo de faltar as coisas, de escassez. Como ele é uma pessoa muito consciente, ele disse, isso não é meu. Tem alguma coisa errada. E ele é um cara que sai do corpo, assim, facilmente. Aí, ele foi conversar com esse fractal dele, que era ele mesmo, entendeu? E aí ele disse, ó, a Terra aqui boa parte já foi destruída em guerra. E ele não morava no Brasil, ele morava em Portugal. Entendeu, Paulo? Então, existe isso também. E aí a gente não sabe aonde a gente vai, pois perder esse corpo aqui, aonde a gente vai sintonizar. Se vai ser nesse planeta, se vai ser em outro. E existe também, na minha experiência, quando eu fiz a hipnose com essa psicóloga, eu não fui fazer vidas passadas nem nada, eu fui saber trauma. E aí eu me vi aqui no Brasil, e eu me vi ruiva, com cabelo enorme. Eu não me identifico muito com loiro, com ruivo, nunca me identifiquei. Eu sempre gostei de cabelo preto, adoro isso. E eu era ruiva, um cabelo enorme, 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 uma trança enorme. Eu sempre gostei de cabelo grande, desde pequenininha, sempre tive meu cabelo grande. E eu era uma pessoa que eu tinha eu era da classe, de uma alta classe, assim, meus pais eram ricos. E eu fui criada, bela e recatada do lar. Só que eu não tinha essa natureza, né? Eu fui criada, muito bem criada para casar. E só que dentro de mim era como se eu tivesse um furacão, assim, como se fosse explodir a qualquer momento. E eu tive um marido. Eu fui prometida a esse homem, casei com esse homem. Eu cumpri todas
aquele contrato kármico que eu tive, aquele contrato de vida que eu tive. Então, o que acontece? Era tão difícil para mim lidar com aquele homem, assim, lidar com aquele casamento, eu me sentia tão presa com aquilo, que eu decidi, jovem, parar de comer. E aí eu fui morrendo de inanição. Porque o meu ódio era tão grande de viver presa àquele tipo de vida, que eu acabei me defiando, morrendo aos poucos. E esse homem me oprimia muito. Quando eu fui abrir a minha sala de terapia, eu tive um reencontro com esse homem. Ele tinha a mesma aparência. Ele não Como? Ele sabe. apareceu como cliente? Não apareceu. Lá, Apareceu. ele casado com uma pessoa, a mesma pessoa, a mesma aparência, a mesma, igual. Eu reencontrei ele. E aí a gente ficou colega, assim, conhecida. Eu não quis me aproximar muito, né, para não ativar todos os sentimentos que eu tinha, não positivos, não vou mentir. Mas, assim, olhei para entender que se ele apareceu, eu precisava ressignificar aqueles sentimentos, e ressignifiquei. E ele também ele sentia-se como se tivesse uma dívida comigo, mas não sabia o que era, não tinha muita consciência como eu. E uma vez eu fui dormir, saí do corpo. Quando eu saí do corpo, eu estava numa charrete preta, aqueles carros pretos, assim, tipo charrete. E eu estava com uma roupa assim mesmo, desse normal, essa de hoje, do tempo de hoje, e ele estava do meu lado. E é interessante que ele não tinha um dedo nessa outra vida. E quando eu saí, ele também não tinha esse dedo na outra. E aí, quem foi que fez essa... Eu saía, cuidava dele no plano astral, sei lá em que plano era, e depois eu saí e pegava uma casa virada para as estrelas. Aí, quando eu cheguei na casa que eu abria, tinha um pleidiano de quase 3 metros. Aí, esse pleidiano me levava, assim, botava para cima. Só que eu acordei sentindo eu subindo, assim, e acordei. Então, existe muito mistério que a gente não sabe. Quer dizer que você antes viu esse homem numa regressão, né, de memória de uma vida passada, exatamente como você encontrou ele depois. Nunca tinha visto e viu igualzinho. E se eu tivesse casado com ele, eu tinha vivido a mesma. E nessa vida foi interessante porque, como eu tenho uma natureza, era uma natureza indomável, vamos dizer assim, eu inventei de vir com aquela roupagem para ver se eu me aquietava mais, se eu me adaptava ao mundo mais patriarcal. Entende? E aí o que acontece? Eu fiz muita besteira, porque eu não aguentava. Fiz muita besteira em outras vidas passadas, porque eu não aguentava esse tipo de controle sobre mim. Mas aí, enfim, nas terapias e também eu mesmo fui acessando e fui trabalhando essas memórias, entende? Mas não foi só ele, não. Eu já vi gente, minha filha já nasceu, eu vi ela, eu parei eu mesma. Tem uma foto minha com 11 meses e ela com 10 meses, é igual, idêntica fisicamente. Entendeu? É o mesmo bebê que eu vi nascer. Então, assim, existem outras pessoas que eu encontro e eu já sei que eu já fez parte da minha vida. E aí começou a ficar interessante. Por exemplo, eu fui instrutora agora de um curso meu, de oráculo, de baralho cigano, e aí eu vejo as vidas passadas nas cartas, né? E aí a gente foi e inventou, a turma inventou de entender o porquê aquele clã se encontrou naquele dia. Então, a gente usou o oráculo, a gente ria muito, porque não eram boas histórias, sabe, Paulo? E a gente ria porque, assim, como é maravilhoso, né? Como você tem um conflito com a pessoa em outras vidas, e nessa vida você vem para trocar conhecimento, para fazer uma amizade. Então, foi um clã, e outra vida que se encontrou. Então, tudo tem um motivo. Então, tudo... E essa história está lá, porque como em outras dimensões não tem tempo, isso ainda está lá acontecendo. Por isso que existe a terapia multidimensional. Por quê? Porque você vai lá e você faz a melhoria daquela memória. Você reentrega aquela memória no sentido mais amplo. Isso, quando a gente fala sobre essa complexidade toda da existência, ou das existências, a gente vê como é pequeno esse nosso contexto, né, atual,
material que a gente vive aqui, esse período entre a vida e a morte, por exemplo, de Paula Carvalho, de Paula Alexandre, é tão pequena, tão minúscula, tão insignificante, né? E às vezes a gente dá uma importância imensa, porque pensa que é só isso aqui que existe, quando na verdade pode tudo se acabar e começa tudo de novo, né? Esse mundo se acaba e a gente vai para outro, a vida morre, a gente morre aqui, aparece no outro canto, nasce novamente, morre aqui, mas está vivendo em outras dimensões ao mesmo tempo. Quer dizer, as coisas aqui, se a gente for ver dessa perspectiva, elas diminuem de importância, né? E o peso da vida se torna bem menor para a gente, né? Os problemas que acontecem, as tragédias, as guerras, tudo começa a parecer menos importante. É interessante isso. Às vezes nós aqui, mesmo na fisicalidade, os nossos outros corpos são mentores de outros, de nós mesmos em outros, e é muita coisa, Paulo. E olha, o que eu aprendi dentro da multidimensionalidade. Por exemplo, eu tinha uma culpa do espírito, que assim, aí eu vou entrar dentro dos raios cósmicos. Nós viemos para esse planeta. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.